Temos feito algumas reflexões e trazido por aqui algumas explicações simples e algumas aplicações, da Bíblia para a nossa vida cristã, para o nosso cotidiano. Nós estamos nesse momento estudando o livro de Mateus e hoje a gente vai falar do capítulo 9. Nós já lemos nos capítulos anteriores o início do ministério terreno de Jesus, e o começo da sua atuação tão poderosa na terra, com milagres maravilhosos. E no capítulo anterior a gente viu que os milagres que Jesus tinha realizado até então, eles mostravam a sua autoridade sobre as doenças, sobre os demônios e até mesmo sobre a natureza, naquele episódio da tempestade. E nesse capítulo, então, nós veremos essa autoridade de Jesus atuando também sobre o pecado, confirmando que ele era o próprio Filho de Deus. Foi trazido até Jesus, então, o paralítico de Cafarnaum. Ele era um homem aleijado que foi trazido pelos seus amigos em uma cama, outras versões dizem uma maca. E aqui eu quero destacar duas coisas muito importantes. Primeiro, que a Bíblia diz que Jesus ele viu a fé deles, do homem e dos amigos. Isso mostra pra gente que a fé ela é visível, ela tem uma cara, ela tem uma expressão e a fé também tem uma ação correspondente. Jesus viu que eles tinham fé, não apenas porque ele era o Messias, porque ele era o Cristo, mas porque a fé realmente ela aparece, ela transborda das nossas vidas, ela é perceptível. E segundo é que, curiosamente, aqui Jesus não disse para aquele homem seja curado, como ele já tinha feito anteriormente, com outros doentes em outras situações. Mas aqui ele olha para aquele homem e diz, os teus pecados estão perdoados. A Bíblia diz que os escribas viam aquilo, eles olhavam para Jesus e acusavam ele de blasfêmia, porque ninguém tinha, na verdade, poder para perdoar pecados. E sabe que isso seria verdade, se Jesus não fosse o próprio Filho de Deus. E ele confirma isso no versículo 6, quando ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para tua casa. E o homem foi curado. Assim ele comprovou que tem autoridade até mesmo sobre o pecado. No versículo 9 a gente vê então quando Mateus é chamado por Jesus, para ser um de seus discípulos, e Mateus ele era um publicano. Mas o que significa isso? Os publicanos eles eram cobradores de impostos que serviam a Roma. E esses homens eles eram detestados pelo povo judeu, porque eles tinham fama de cobrar de maneira indevida, de extorquir o povo, e eles eram considerados traidores, porque eles serviam ao povo inimigo como cobradores de impostos do próprio povo. Então eles não eram aceitos, eles não eram nem bem-vindos por eles, pelo povo. E a Bíblia mostra que Jesus ele se assentava com os publicanos, ele se assentava com os pecadores, desafiando assim o sistema social daquela época. E aqui cabe uma reflexão pra gente nos dias de hoje, Quantas vezes a gente está vivendo como aquele povo, excluindo as pessoas que a gente considera pecadoras ou que a gente considera companhias inapropriadas. Como cristãos, de repente, nós podemos estar vivendo numa bolha gospel, sabe? Deixando de estar com aqueles que realmente precisam receber da influência que está nas nossas vidas. Jesus disse no versículo 12, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O mundo precisa de Jesus. E quantas pessoas nós estamos privando de receber o Senhor através de nós, através das nossas vidas e daquilo que a gente carrega. Seguindo então no versículo 14, a gente vê quando Jesus é questionado a respeito do jejum, e enquanto ele esclarece algumas coisas, ele usa algumas expressões como, por exemplo, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Ele diz também, nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem. Jesus já estava ensinando sobre a graça. A graça não poderia ser derramada sobre um sistema legalista, um sistema de meritocracia, de obras para salvação, sobre algo velho. A lei trazia ao homem a consciência de pecado, a consciência de que ele não poderia alcançar a plenitude. E em vez de reformar esse sistema frágil, desgastado, limitado, Jesus ele veio trazer uma nova vida, através da fé nele. A cruz nos reconciliaria com Deus de graça, pela fé em Jesus, e não mais pela lei. A partir do versículo 18, a gente vê então duas histórias tão incríveis que se cruzam. A história da cura da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, que são tão inspiradoras, são histórias pregadas com frequência nas nossas igrejas e realmente servem como incentivo para a nossa fé. A mulher do fluxo de sangue mostra exatamente aquilo que a gente falou anteriormente sobre a fé ter uma cara, sobre ela aparecer e ter uma ação correspondente. Essa mulher, ela era considerada impura e ela devia viver afastada da sociedade. Mas ela não se conformou com essa realidade, ela não ficou em estado de autopiedade,
mas ela teve uma atitude de fé ousada, corajosa, e ela foi atrás daquele que ela sabia que poderia livrar ela daquela situação. Eu não sei qual é a situação que tu pode estar enfrentando, qual o tamanho do diagnóstico, de repente, ou do problema que tenha se levantado, mas eu sei quem pode te tirar dessa situação. Jesus é a resposta que tu precisa. Não se conforma com o que pode estar sendo dito ao teu respeito, nem permita que um diagnóstico defina o resto da sua vida. Creia em Jesus e se mova em fé. Não fique em uma posição inerte, mas age de acordo com aquilo que tu crê. Tenha uma ação correspondente. E para finalizar, no versículo 35, Mateus relata então que Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando, pregando o evangelho, curando o povo. Sabe, Jesus nos deixou o exemplo do que fazer e de como fazer. Ele fala, a seara é grande, são poucos os ceifeiros. Como cristãos, a gente não pode mais ficar conformados com esse mundo. Jesus está às portas e quantas pessoas a gente conhece que estão perecendo sem conhecer a salvação. Se tu não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, olha para Jesus. Aprende com ele. O seu ministério tem exemplos tão preciosos pra gente. Jesus é a nossa maior referência de filho de Deus. Ele é o próprio filho de Deus. E se tu já nasceu de novo, tu também é filho. Então aprende com teu irmão mais velho e seja inspirado para levar o evangelho por esse mundo. Espero que tu tenha sido abençoado com esse vídeo, que tu tenha sido inspirado para continuar estudando e aprendendo um pouco mais e aí levar o evangelho para as pessoas, para levar cura, levar salvação, porque o mundo precisa da gente. O mundo precisa do que a gente carrega. Jesus é a resposta que o mundo precisa. Beijo e até o próximo vídeo.